Amém, queridos? Cara, quanto tempo que... Oi? Quanto tempo que eu não prego? Não, eu ia falar quanto tempo que eu não escuto essa música, né? Do Eliseu Costa. Faz tempo, né? E... como é bom a gente lembrar dos marcos antigos, né? Que bom a gente lembrar disso. Lembra dessa, Lelê? Eliseuzão na cabeça, lembra lá? Comendo pão de queijo? Eita. Eu tava comentando com o Dei e comentei com a Jaque sobre essas músicas antigas. Uma das coisas que eu mais gosto dessas músicas antigas é que tem a ver com a exaltação de Deus, né? Hoje em dia a gente tem ouvido tanta música, e eu posso dizer isso porque a ICEM, a gente pode dizer isso. Olha só que legal, a ICEM pode dizer isso porque nós falamos sobre cuidar do emocional. Então a gente também pode falar do excesso, né? Que é, muitas vezes, a cura do ego, né? Muitos lugares aí só tem falado da cura do ego, né? E esquece que antes de a gente querer falar de nós, a gente primeiro precisa conhecer quem nos criou. E essas músicas, elas me levam para um momento de reflexão, de introspecção, que só Deus pode dizer ou falar o que Ele faz dentro de nós. Acho que cada um deve ter uma música, não tem? Cada um deve ter uma música especial. Mas tem aquela, tipo, tem várias, é verdade. Mas tem aquela que é só aquela e não tem como você ouvir ela e não chorar. Tem pessoas que talvez lembram dessa música com a música do batismo. Nossa, ixi, a gente cantou logo, eu já coloquei as minhas vestes. E isso só mostra também a seriedade que é o departamento de louvor, né? O quanto que um departamento de louvor ele pode ficar marcado, registrado na nossa cabeça, né? O quanto que Deus levanta homens e mulheres aqui, não para só ficar cantando, mas sim para levar um evangelho através das notas musicais, né? E eu lembro no meu batismo que, nossa, era essas músicas, sabe? E uma música que toda vez eu me lembro que eu choro, ou que eu lembro da minha conversão. E conversão não é quando eu nasci na igreja, porque eu nasci praticamente dentro da igreja, mas minha conversão com Cristo mesmo, quando eu entendi que Cristo tinha mudado completamente a minha vida. Eu lembro daquela Para Me Curar, do Paulo César Baruch. Para me curar, para me ensinar. É tão lindo, né? É tão lindo quando a gente lembra disso. Eu gostaria que você abra sua Bíblia aí, por favor. Se você não trouxe Bíblia no papel, abra no seu celular mesmo. Se você não tem no seu celular, vai se converter, irmão. Você ainda não tem Bíblia no celular, tá atrasado, hein, irmão? Aí tem aquele, não, mas eu não tenho celular. Aí, tudo bem, a gente entende. Você não leu a Bíblia toda ainda? Abre sua Bíblia aí em Mateus 8, do 5 ao 13. Mateus 8, do 5 ao 13. Eu quero falar com você nessa noite sobre esse início dessa campanha, né? Dessa série de ministrações, que é o que sai da sua boca. O que tem saído da sua boca? O que tem saído da sua boca? Obrigado, colega. Queridos, o que tem saído de nossas bocas? Vamos ler? Diz assim: entrando Jesus em Cafarnaum, dirigiu-se a ele um centurião, pedindo-lhe ajuda. E disse Senhor, meu servo está em casa, paralítico e terrivelmente sofrendo. Jesus lhe disse: eu irei curá-lo. Você pode dar glória a Deus aí, querido? Respondeu o centurião: Senhor, não mereço receber-te debaixo do meu teto, mas
dize-me apenas uma palavra, e o meu servo será curado. Pois eu também sou um homem sujeito à autoridade, e com soldados sob o meu comando. Digo a um, vá, e ele vai, e o outro, venha, e ele venha. Digo ao meu servo, faça isso, e ele faz. Ao ouvir isso, Jesus admirou-se e disse aos que seguiam: digo a vocês a verdade, não encontrei em Israel ninguém com tamanha fé. Eu digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e se sentarão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Mas os súditos do reino serão lançados para fora, nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Então Jesus disse ao centurião: vá, como você creu, assim acontecerá. Na mesma hora, o seu servo foi curado. Queridos, quando nós começamos a ler esse texto, quando nós começamos a ouvir essa história, nós temos que... você vê, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. São 9 versículos. Pequenos. Quase nada. Mas o quanto que esses 9 versículos têm para nos ensinar nessa noite. Esses 9 versículos, ele veio de contra ao meu coração, e já há alguns dias eu tenho meditado sobre, não só o tema sobre o que sai da minha boca, mas o que me faz fazer sair algo da minha boca. Porque na minha boca só sai o que a minha alma está dizendo, que a minha alma está clamando. Quer saber como um ser humano ele está? Quer saber como você está? Vamos fazer um raio-x. Sabe qual que é o raio-x da sua alma? É a sua boca. Você vai dizer, você vai falar coisas que vão descrever como você está, de que jeito você está, em que situação você se encontra. A forma também que você escuta nos tempos difíceis ou nos tempos alegres também tem a ver com a forma que a sua alma está. Como você está aí dentro? Por exemplo, depois de um culto de domingo que nós tivemos, nós saímos daqui, a maioria saiu daqui aleluiado. Posso ouvir um glória a Deus? Nós saímos aqui aleluiados. Saímos aqui, nossa, parecendo guerreiros fortes. Não vou nem muito longe. Eu ia falar dos 300, mas não vou não. A gente saiu daqui igual Davi. Quando Davi ele ia para a batalha, quando Davi foi enfrentar Golias, quando a gente saiu daqui, a gente queria encontrar o diabo e bater um tapa na cara dele, porque a gente estava abusado. A gente não tá. Imagina, né, nós que estávamos aqui, vendo tudo isso que estava acontecendo, experimentando tudo isso. Imagina quem batizou. Como saiu, Ju? Extasiada. Você vê, ela batizou. E nós que não batizamos, e já batizamos há muito tempo, pode ter certeza que no momento que ela estava batizando, todos nós estávamos lembrando do nosso batismo. Você lembra esse sentimento? Você lembra como você estava naquele momento? Quando nós estávamos prestes a batizar, nós estávamos com certeza de um Cristo que nós compramos a ideia. Só que as coisas vão acontecendo, as rotinas vão chegando, as circunstâncias vão aparecendo e nós vamos, de uma certa forma, nos esfriando. Nós vamos relaxando, nós vamos deixando de estar atentos, vigilantes, porque a palavra diz que nós precisamos estar vigilantes.
Precisamos estar atentos contra as armadilhas do nosso adversário. E muitas vezes, quando nós não estamos vigilantes, quando nós não estamos atentos àquilo que Deus Ele quer de nós, nós acabamos falando coisas que nós nos arrependemos. Gente, entenda, nunca começa por uma coisa gigantesca. O dia mau, o dia que nós nos sentimos que temos que largar tudo, ele nunca veio, ele nunca partiu de um momento absurdo. Nunca. É sempre de pequenas coisas que vão acontecendo. É sempre de detalhes que vão se deixando. Um exemplo, eu falar o que eu penso sobre o meu irmão, não tem problema. Ninguém vai, é só um comentário. Eu reclamar sobre determinada situação que está acontecendo comigo, Deus Ele entende, Shirley. Deus Ele entende, Ele sabe de todas as coisas, Ele conhece o meu coração, Ele sabe que eu ainda estou aqui, fervendo na presença dEle. Basta uma criança pisar no nosso calo que a gente já é uma pequena, mas é tão bobo. E quando a gente percebe, essas pequenas coisas elas vão nos engolindo, e quando a gente vê, a gente já está envolvido. E aquele sentimento que nós estávamos domingo agora sumiu. E aí nós estamos frágeis, nós estamos abertos, nós estamos na frequência negativa, esperando que o nosso adversário, que é estrategista, venha nos atacar. Para quem já viu filme de guerra, quem já viu filme de guerra aqui? Levanta a mão. Sabe que a melhor estratégia para derrotar um adversário nosso é o quê? É no anoitecer. Geralmente é sempre naquela fase do sono gostoso, que é 4, 5 horas da manhã. É o sono, como é? REM. 4, 5 horas, aquele sono gostoso que a gente... Eu sei disso, eu e a Jaque a gente sabe, porque o Vinícius acorda nesse horário. Queridos, o inimigo ele não vai vir te atacar nos momentos que você acha que é propício a você, a sua conveniência. Não. Ele te ataca no momento que você menos espera. Ele vai entrar, ele vai usar de artimanhas para te paralisar nos momentos que você menos espera. E nesta noite eu quero que você entenda que o Senhor Jesus, Ele quer que você hoje comece a vigiar no que você está falando, no que você está dizendo. Só que para vigiar o que você vai dizer tem a ver com a forma que você vai encarar as circunstâncias. Quando a gente olha para o centurião, a gente está falando de um cara que ele tinha soldados na qual ele mandava. Ele era um líder. Ele mesmo fala, eu digo para o fulano que ele tem que ir, ele vai. Que ele vem, que ele tem que vir, ele vem. Um cara desse tinha poder. Na cabeça de um cara desse, poxa, um servo que está passando mal, que está morrendo, que morra, eu tenho outros, eu consigo outros. Mas alguma coisa naquele cara, naquele servo, tocou o coração desse centurião. E aí eu comecei a pensar, falei, o que faz um líder desse, um centurião desse, ter tanta compaixão de um servo? E ele mesmo fala, assim, porque eu tenho um servo que é um servo bom. Queridos, duas formas para entender se esse cara ele era bom mesmo. Ou esse centurião tinha um coração muito diferenciado dos outros,
e ele não enxergava as coisas ruins, porque a gente começa a imaginar, fala assim, meu, mas nossa, um cara bom, um servo, e muitas vezes desses servos eram escravos, certo? Um cara desse, ir lá, se rebaixar por um escravo, por um servo, esse cara deveria ser diferente, deveria ter um coração diferente, ou, literalmente, esse servo deveria ser alguém muito bom, um cara exímio, um cara diferenciado, um cara que, quando ele está trabalhando, ele não tem conversas paralelas, ele não tem conversas diferentes, ele não sei se você já viu, mas comigo vira e mexe acontece. Tem um grupinho de pessoas que estão falando coisa errada. Estão falando ou groselha, ou estão falando alguma coisa. Não sei se já aconteceu com você, mas de você chegar perto desse grupinho e do nada parar o assunto. Já aconteceu isso com você? Sabe o que isso significa, querido? Isso significa que você não é mais como qualquer outro. No mundo de hoje, sabe como as pessoas chamam isso? Você é chato. Mas, querido, desculpa, se ser chato é levar os princípios que em Cristo morreu na cruz para que eu e você tivéssemos, então eu sou chato. Então ser chato, servir a Cristo é bom. Ah, mas todo crente é chato. É, querido, para o mundo é. Porque a gente não aceita o que todo mundo está fazendo. Eu não posso estar numa roda de pessoas que não professam a fé e estar sendo como eles. O apóstolo Paulo, eu amo falar sobre o apóstolo Paulo, mas olha só que coisa doida, né? O apóstolo Paulo, ele falava para os gentios. E Pedro falava para quem? Para os judeus. Só que olha que engraçado, o apóstolo Paulo falava com os gentios, falava com os que não eram os crentes, mas ele não deixava de ser. Ele não deixava de ser o apóstolo Paulo. Pelo contrário, a oportunidade que ele tinha de estar no meio dos ímpios, no meio dos gentios, no meio das pessoas que não professavam a mesma fé dele, ele estava ali para dizer, para mostrar em atitudes, que Jesus Cristo vale muito a pena, que Jesus Cristo é bom demais, que Jesus Cristo é uma vibe tão doida, que ele é viciante, que nenhuma droga consegue viciar como ele vicia, que nenhuma bebida, ele diz assim que quem tomar da água que ele der, nunca mais terá sede. Ei, sabe qual que é essa parada? A parada significa que a bebida dele é diferenciada. Não tem cachaça que seja comparado a isso. Não tem cerveja, não tem nada. Não tem suco de uva, não tem. Não tem Coca-Cola. Dá glória a Deus, irmão. Eu tenho que tirar essa blusa porque eu já começo... E aí o que acontece, querido? Cara, quando eu começo a ver esse centurião, eu começo a perceber que para eu começar a ver o milagre na minha vida, eu preciso começar a buscar Jesus. Quer um milagre na sua vida, querido? Começa a buscar Jesus. Mas, nossa, pastor, você está falando algo que tem a ver comigo? Mas eu sou da igreja. Eu vou todo domingo para a igreja. Será? Eu vou toda quarta-feira para a igreja. Eu sou crente. Ei. Não significa que você é crente que você não tem que buscar Jesus. Porque tem muito crente que está aqui dentro. Quando Jesus voltar, vai ficar. Porque relacionamento com Cristo não é um relacionamento na onde eu troco uma ideia quando eu estou bem. Irmãos, entenda isso daqui. Eu fico angustiado quando eu ouço que uma pessoa está mal.
E mal pode ser em vários sentidos. A pessoa pode estar mal, às vezes, no físico, está doente. A pessoa pode estar mal porque brigou com a esposa. Ou pode estar mal porque no serviço aconteceu uma tragédia ou alguma coisa. E querido, eu fico mal de saber quando a pessoa fala assim: hoje eu não vou. Hoje eu não vou. Eu não vou para a igreja. Sabe por que eu estou falando isso? Porque, querido, é nesses momentos que nós temos que buscar a Cristo. Aí você fala: mas eu não posso buscar a Cristo em casa? Vamos ser bem sinceros, você não vai buscar. A gente vem para a igreja porque a gente vem forçando. Ei, o velho homem, que é o velho homem lá que morreu lá naquela piscina, naquele tanque, é o velho homem. A gente vem lutando todo domingo para cá, lutando, dizendo assim: ei, você não vai me parar não, porque quem morreu na cruz sofreu muito mais do que eu. E por mim, um cara que não merece nada. Ei, e não entenda, dizendo que você entende que o sacrifício de Cristo é maravilhoso e que você não vale nada, não significa que você deixa de ser filho. Amém, querido? Não é autodepreciação, não. Só estou dizendo que se não fosse Ele, você já não existiria. Então, o que nós precisamos entender é que quando nós precisamos de um milagre, quando nós precisamos da atenção de Jesus, nós precisamos. Eu estou tentando fugir desse tema porque é o tema de sábado, mas não tem como. Qualquer coisa a gente termina no sábado. Amém? Mas, querido, você quer a atenção de Jesus para a sua vida? Você precisa ter humildade. Você quer começar a falar coisas maravilhosas? Você quer falar sobre vida e não de morte? Você precisa ter humildade. Humildade para primeiro reconhecer que você não tem poder para fazer nada se não for a graça do Senhor Jesus sobre a tua vida. A gente precisa ter humildade. Agora, é muito fácil eu falar sobre humildade, mas ei, o irmão que faz aquilo diferente do que eu acredito, eu vou lá e digo que ele não é merecedor. Posso fazer um pedido para você, querido? Porque minha esposa está aqui, ela não vai me deixar mentir. Mas eu falei essa semana para ela que Deus estava me pegando em alguns pontos. Ela até falou: por que você está quieto, né? Falei para ela: porque Deus está me pegando em alguns pontos. E para eu estar falando isso para você, querida, é porque tá doendo em mim. Porque eu preciso disso. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Para de atrapalhar se você não quer ajudar. Sabe o que é isso? Para de ficar falando que o irmão que está do teu lado, porque ele está fazendo algo diferente do que você acha que tem que fazer, que ele deixa de ser crente ou não crente. Porque quando você diz assim, olha, você está usando sua boca. Quando você diz assim: ah, mas a Jaqueline também? A Jaqueline, nem crente ela só vai na igreja. Ei, você está fazendo um desserviço. Porque a gente aprendeu aqui em 2 quarta-feiras atrás que a igreja está cheia de Pedro. Está cheio de traidor. Está cheio de gente aqui que tem vontade de pegar a espada e cortar a orelha do irmão. Se a igreja não for para ser cheia de pessoas que tenham dificuldade, o que nós estamos fazendo aqui? Então, quando eu digo que o Tony, ele não pode ter a mesma conduta, ou né, ele não pode ter o mesmo relacionamento com Deus, ou ele não pode fazer nada dentro da casa do Senhor, porque ele é menos crente do que eu, ei, vou dizer para você, falta humildade para você. Está faltando humildade. Você está olhando, você está se colocando numa posição de dizer que o irmão é menos que você. Ah, ele precisa, o Tony, ele só vai ser, talvez, o pregador da palavra, se ele fizer isso, isso e isso. Mas, querido, você sabe o que Deus tem para a vida dele? Sabe? Tive uma pessoa aqui, por 2 anos,
que se dizia ateu. Se dizia ateu, tocando guitarra. Ele usava uma camiseta lá de si lá. Tinha uma caveirona assim, ó. Tinha uma caveirona. Ele tocava guitarra. Aí, irmãos, vai vendo. Chegou uma irmã pra mim, abençoada. Abençoada. Estou usando minha boca para proferir bênçãos, então, abençoada. O que ela olhou para mim? Ela disse para mim desse jeito, ela falou desse jeito. Falou, Vitor, tá faltando Jesus na ICEM. Parei, falei, quê? Tá faltando Jesus. Porque Jesus não está sendo mais priorizado. Falei, mas aonde? O que aconteceu? Falou, como pode um ateu tocar no altar? Aí eu te faço a pergunta, querido. É melhor o ateu lá fora ou o ateu aqui dentro? Ai, mas pastor Tony, o altar é santo. Segurou aí o arrepio? Vem em mim aqui, ó. É santo, o altar é santo. Deixa eu falar um negócio para você. Quer um altar mais santo? Quer do que esse aqui? É o altar que está dentro de você. Só que vamos ser bem sinceros. Tem gente que está aí que o altar está mais sujo do que tem gente que está aqui. Aí a gente fica olhando para o irmão que está fornicando, querido. Tá errado? Tá certo de ele ficar fornicando? Não. Isso significa que a ICEM apoia isso? Não. Mas eu prefiro ele aqui do que ele lá fora. Sabe por quê? Porque ele aqui, ele está ouvindo palavras de vida. Aqui, ele está ouvindo palavras de encorajamento. Mas não é um encorajamento para ele vencer o outro dia. Não, é um encorajamento que vem de Cristo. É um convencimento que vem de Cristo, do Espírito Santo. E aí, olha que lindo. 3 anos depois, esse ateu, graças a Deus, professou que Deus era tudo na vida dele. Glória ao líder de louvor, glória às pessoas que estavam aqui, glória ao grande santo careca, o monge da ICEM. Não, querido, glórias ao Espírito Santo de Deus. Glória a isso. Então quando eu olho para o centurião, eu começo a perceber que buscar a Deus, buscar a Cristo é mais importante do que eu ficar vendo o problema dos outros. É isso, querido. Precisa se converter. Então, querido, me ajuda. Como eu estou me ajudando. Não atrapalha se não quer ajudar. Amém, querido? Fala amém aí, forte. Tá com vergonha? Não, fica não. Eu tomei uma lapada primeiro. Querido, depois da humildade, olha que da hora. Quando ele fala, ele procura Cristo. Mano, Cristo dá... Cara, que muito louco. Quando você busca Cristo, Ele não te deixa na linha de espera. Ele não fala assim, dá uma segurada. Não, sabe o que ele fala? Ele fala assim, ó, no 7. Jesus respondeu, eu irei curá-lo. Traduzindo, eu vou agora. Olha que incrível. Quando você busca, Jesus ele vai na hora. Ele te atende na hora. Dá um glória a Deus por isso, querido. Aí, querido, vai vendo. Depois que passou sobre isso, o centurião olha e fala assim, Jesus, não vai não. Sabe por quê? Porque eu não sou merecedor que o Senhor entre na minha casa. Basta o Senhor dizer uma palavra,
uma palavra que ele será curado. Só diz uma palavra. Querido, por quanto tempo será que você está esperando uma palavra de Jesus Cristo na sua vida? Ei, é só buscar que Ele vai te responder: eu irei curar. Querido, é dessa forma. É lindo. E aí ele diz assim, ele falou, porque na humildade, sabe? Ei, eu estou dizendo um líder de guerra com a humildade, sabe por quê? Porque depois ele mesmo descreve por que ele tem humildade. Quer ter um bom líder, querido? Quer ter um bom líder? Quer ser um bom líder? Porque em nome de Jesus, eu acredito aqui que só tem líderes aqui na ICEM. A ICEM é um celeiro de líderes. Ei, entenda, e líderes não significa só ser líder aqui na igreja não, é líder aonde você estiver. Então, você como líder, olha só, sabe por que ele entendia sobre a humildade? Porque ele diz assim no próximo texto, ele fala assim: ei, eu sou um homem sujeito à autoridade. Sabe o que significa? Ele sabia que existia pessoas acima dele. Olha que lindo. Mateus 28, 18 diz assim: então Jesus se aproximou deles e disse: foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Posso dizer uma coisa? Quando você é submisso às suas autoridades, você reconhece qualquer autoridade que te aparece. Quando ele chega, quando ele chega perto de Jesus, ele percebe a autoridade de Jesus. Ele vê, ele enxerga a autoridade de Jesus. Sabe por quê? Porque ele está aberto. Ele não tem problema de ficar mostrando que ele é maioral, que ele é grandão, que ele é incrível, que ele, olha só acontece porque ele está aqui. Conhece alguém assim, querido? Conhece? Conhece alguém que se acha tanto, mas não vale um centavo? Geralmente as pessoas que querem se achar tanto, elas esquecem que as pessoas só vão seguir pessoas que têm autoridade. E a autoridade, querido, não se ganha com exposição. Eu conheço tantos líderes incríveis que não tem mídia, não são nada no aspecto social, mas que no momento que eles falam, uma igreja se cala, porque o Espírito Santo está dentro dessa pessoa. Quem que é você lá fora? Será que a tua boca, quando você abre, tem saído autoridade? Será que a tua boca tem saído palavras de vida? Porque, querido, você só vai ganhar autoridade com a forma que você se expor. Se eu falo de vida, se eu falo com certeza naquilo que eu estou vivendo, autoridade. Geralmente eu até me perguntava, foi o Levi que me perguntou esses dias, falou assim: ô Vitor, mas como que você quando você vai pregar, você prega sobre como assim? O que você tenta levar? Foi mais ou menos assim, né, Levi, que você falou? Uma coisa do tipo. Aí eu olhei pra cara dele assim e falei: Levi, geralmente o que eu tento pregar, quando o Senhor, eu tento achar graça nele, é falar de mim. Que, eu já perco tanto tempo comigo, pra que eu vou perder tempo com os outros? Querer ficar me imitando ou falando, ou... Você pode ter pessoas que você admira. Aqui eu tenho um monte de pessoas que eu admiro. Tem um pastor aqui, tem o pastor Francimar, tem o pastor Tony, a pastora Ana, a pastora Márcia. Minha esposa maravilhosa. Tem várias pessoas que eu admiro aqui. Porém, faça a minha noite, meu garoto. Você tem que falar aquilo que você quer, querido. Mas, irmão, vamos lá. Entenda. Você tem que falar com essa autoridade. O Espírito Santo, ele quer tratar com você para que você, aonde chegue, seja autoridade.
Se a ICEM é um berço de líderes, vocês têm que entender que vocês têm autoridade. Só que não queira pegar a autoridade do outro. Ai, porque falar como um drogado é bem legal, né? Não é? Gente, sendo bem sincero, tem pessoas que se passam por ex-usuários de droga porque acham bonito. Cara, o Antônio e a Juliana estão lá no Zoe lá. Mano, eles estão lá, sabe por quê? Porque eles têm autoridade para esse tema. Deus deu para eles. Agora, vai o Tony querer fazer. É outra proposta, querido. Isso deixa de amar, isso deixa de apoiar, isso deixa de ajudar. Não! Mas, ei, cada um fica na vocação que Deus chamou você. Amém. Só que aí quando eu entendo isso, eu começo a profetizar bênção para o departamento do meu irmão e não fico criticando. Eu começo a dizer assim, nossa, eu acho lindo o projeto Zoe, ai, que incrível, que maravilhoso. Só que para mim não dá. Então o que eu faço? Eu contribuo, eu posto, eu mando lá. Esses dias eles postaram lá que precisava de alimento. Ajuda a postar, ajuda com alimento, ajuda isso. Pô, você precisa estar lá na frente? Não. Consegue entender? E isso não tira a autoridade de onde você está. Isso é família, isso é corpo. Isso é estar vivendo o Evangelho. Como eu digo para vocês, querido, no momento de adversidade, no momento que a coisa estiver ruim, não deixa de vir não. É um conselho meu para você. Sabe por quê? Porque tem dias aqui, a gente estava conversando esses dias, eu e o pastor, sobre isso. Tem dia que eu e o pastor aqui, a gente não tem vontade de aparecer aqui. Ninguém. Não tem. Não tem não. Mas gente, já ouvi isso. Mas é que você é pastor, você tem que vir. Não tenho. Então por que você virou pastor? Aí vem aquele, como que é o nome daquele John Travolta, ele fez assim. Mas querido, é isso. Ei, entenda. Vidas serão alcançadas, não é pelo pastor José Carlos. Não é só pelo Leandro. Não é só pela Natália. É por todos nós. Aleluia. Querido, a coisa está feia. O negócio está feio. A gente pode fingir, a gente pode estar com a nossa rotina, mas se a gente parar para ver, o negócio está feio. Cada vez mais as escrituras estão mostrando, né? Está confirmando as escrituras de que está acabando. Ei, a gente tem pouco tempo, querido. A gente precisa levar o sacrifício desse homem aqui para mais vidas. São 6 pessoas que batizou. Gente, e não é para ficar bonitinho na foto da ICEM, porque ficou muito bonito. Ficou bonito, não ficou? Mas a foto é a consequência, querido. Sabe? Sabe aquela pessoa que você acha que é impossível? Que desça nas águas aqui? Aquela pessoa que você acha que é impossível. Que você olha e fala assim, pode acabar o mundo, mas essa pessoa... o Espírito Santo está querendo te dar autoridade para você ser usado para transformar essa pessoa. E essa autoridade não é você ficar falando toda hora, não. Dá uma segurada aí, galera sanguínea. Né? Mas sabe o que é? É viver, é ser diferente. Vitor, mas é difícil, porque, cara, eu sou um monte, às vezes eu faço um monte de coisa errada e não sei o quê. Querido, a gente faz mesmo, a gente comete um monte de erro. Mas sabe qual que é a diferença dos gentios para nós? Dos mundanos, não vou falar mundano, mas é a forma que eu estou achando para falar. A forma crentez. Querido, a nossa diferença é que nós temos temor quando nós erramos. E nós, entenda, ter temor significa que nós vamos começar a lutar para não errar mais. É lutar, sabe, aquele não dá, eu estou muito mal. Davi, cara, quando eu olho para Davi era o cara que mais fez coisa errada. Mas por que ele era diferenciado? Por que ele era o cara? Porque ele tinha temor. Como centurião, ele tinha humildade de reconhecer que é o nome de Jesus, não o nosso.
Entenda isso, querido. Aí, passando, quando o centurião, ele fala que só basta uma palavra para mudar todo o aspecto, que Jesus não precisava ir lá na casa. Querido, Jesus, Ele se impressiona quando você tem certeza do Deus que você serve. Quer chamar a atenção do Pai? Quer chamar a atenção de Jesus Cristo para você? Tenha certeza. Aonde você estiver lá, causa impossível. Tenha certeza no Deus que você serve. Tem muitas pessoas que estão esperando causas saírem, só que ainda não saiu. Você sabe por quê? Porque não tem certeza do Deus que serve. O que Deus Ele quer para nós nessa noite, querido, é que nós nos entreguemos mais e mais e nós confiemos em Jesus Cristo. Que esse evangelho pare de ser um evangelho de consciência de social, de um clubinho social, de vir para sentar e tirar boas fotos e aparecer que nós somos diferenciados. Não, o evangelho de Cristo, ele vai em lugares que você não entende. O evangelho de Cristo, ele precisa transformar você ao ponto de você olhar para as atitudes do passado e dizer: era eu? Te falei isso, não falei essa semana? Querido, a Natália me conhece, a Luana me conhece com 16, 17 anos. Mas já fiz tanta coisa errada. E eu fiz um negócio feio com uma pessoa aí. E eu falei isso pro Paulo. Falei, Paulo, toda vez que alguém fala sobre um assunto que já aconteceu comigo do passado, ou eu lembro de algo que eu fiz do passado, cara, sabe aquela sensação de que não é eu? Sabe aquela sensação de que é alguém que é muito conhecido, que eu conheço muito, que é brother, mas que não sou eu? Isso se chama o quê? Uma nova criatura. Transformação. Você olha para o passado e fala assim: meu, como que teve capacidade de fazer isso? Nossa, mas não tem nada a ver comigo. Porque o Victor Ramones Rodrigues hoje é um novo homem. Não é mais a mesma pessoa. Falava como menino, agia como menino. Mas depois que conheceu a Cristo, começou a falar como homem e agir como homem. É essa atitude, querido. Quando nós somos de verdade transformados, nós falamos e agimos como homens e mulheres, filhos de Deus. Amém? Querido, e aí, indo para o final, Jesus ele se impressiona e diz, e fala assim: ei, não encontrei, né? Ele fala, vamos rapidinho. Digo a verdade a vocês, não encontrei em Israel ninguém com tamanha fé. Irmãos, de verdade, a pessoa hoje, Jesus Cristo, vir até você e dizer assim: Anthony, nunca vi alguém com tanta ousadia como você. Aninha, nunca vi ninguém com tanto amor como você. Já? Qual que é a palavra que você gostaria de ouvir de Jesus nessa noite? Mas é impossível. Ei, não é não. Sabe por que não é? Malaquias 3, 17 e 18 diz assim: no dia em que eu agir, se Ele está dentro de você, você acredita nele, Ele começa a agir em você. Amém? No dia que eu agir, diz o Senhor dos Exércitos, eles serão o meu tesouro pessoal,
Eu terei compaixão deles como um pai tem compaixão do filho que o obedece. Então vocês verão novamente a diferença entre o justo e o ímpio, entre os que servem a Deus e os que... Quando você é transformado, você é diferente dos ímpios. Ele começa a ter compaixão por você. Ele começa a cuidar de você. E ele olha para você e ele vai começar a ter a convicção daquilo que você foi chamado para fazer, querido. Então, quando você ouvir a frase de: nossa, você é muito bom fazendo isso, não ore e diga assim: ai não sou. Não, isso tem a ver com o seu dom, querido. Se você está manifestando isso, significa que o Espírito Santo, ele está fervendo dentro do teu coração. Lá no Fladog, Flávia, não é os óculos são tão bons porque são das óticas Anas. Inquebrável, tá vendo? Diferenciado. Só não fica na cara que eu tô suando. Mas lá no Fladog, Flávia, não pode ser só um lanche. Não pode ser um lanche. Não pode só ser feito de qualquer jeito. Não, tem que ser feito por quê? Porque de uma certa forma, quem estiver comendo vai estar sentindo a presença de Deus. Querido, Deus usa quem e o que Ele quiser. Lá nos óculos, né, Ana? Quando a pessoa põe um óculos, ela começa a enxergar a presença de Deus. Na figurine, quando colocam as joias, elas sentem o acalento do Senhor abraçando elas. Tem que ser isso. No cabelo, Luana, tem que ser feito para olhar e a pessoa dizer: eu sou uma princesa do Senhor. Lá no carro, eu não estou sentando porque é um carro de milhões. Eu estou sentando porque eu estou sentindo a presença de Deus. É isso. Aonde você estiver lá tem que ser totalmente repleto, cheio da presença do Senhor. É diferenciado? Sim. Você é diferente? É. Vão te chamar de chato? Vão. Mas sabe o que tudo isso significa? Que cada vez mais que o mundo se opor a você, só mostra que você está mais perto de morar no céu. Só se permita, querido. Só se deixe. Só viva. Só faça como esse centurião. Só diga: Senhor, basta uma só palavra. Uma palavra para mim e para você nesta noite, mudar totalmente a perspectiva de nossas vidas. Quando nós subimos aqui e dizemos que nós temos que viver a melhor fase, no melhor momento, que nós temos que viver intensamente, queridos, eu sei que nós estamos também dizendo de que vai ter os dias maus, e que os dias maus muitas vezes vai parecer que todas essas frases que estão sendo ditas não existem, que elas são frases utópicas, frases que não são verdades. Mas ei, quando você está com Deus, o que é ruim você enxerga uma possibilidade. Quando você está com Cristo, basta uma só palavra. Quando você está com Ele, não tem adversidade, não pode vir o que for, você vai permanecer firme no Evangelho. Pode vir a tempestade que for, pode vir o vento que for, não vai te parar. Não desista, não pare. Deus, Ele quer ter sim nessa noite um relacionamento, mas não um relacionamento de crianças, mas um relacionamento de pessoas que de verdade tenham humildade de reconhecer que você e eu precisamos dele. Querido, para finalizar,
Ai. Hebreus 11, 1 e 3 diz assim: ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Pois foi por meio daquele que os antigos receberam um bom testemunho. Pela fé, entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê não foi feito do que é invisível. Parte A desse texto. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Se a tua boca não está professando fé, é porque você não está tendo um relacionamento. Você está frio. Você deu uma pausa nesse relacionamento com Deus. Só que Jesus Cristo, nessa noite, está te chamando. Volta, filho. Vem para os braços do Pai. E vamos começar a ter um relacionamento profundo. E esse relacionamento vai estar cheio de amor e do melhor, de coisas boas que sairão da sua boca. Amém, querido? Você pode aplaudir ao Senhor?